você hoje. O título desse programa é: Ninguém vai escolher os teus sonhos. Sabe, as pessoas elas têm uma mania muito feia, como se diz no Nordeste, né? Mania feia de tentar querer escolher os sonhos que você deve sonhar para você. Elas querem colocar você no lugar em que elas acham que você cabe, que elas acham que lá é o teu lugar. E digo a você que na grande maioria, esmagadora maioria, 99,99999%, elas querem colocar você num local muito inferior do que o que você tem capacidade para chegar e estar. As pessoas querem sonhar os teus sonhos. Aliás, querem escolher os teus sonhos. Elas querem escolher o que você deve sonhar para você. Sabe, a gente vê isso em várias histórias bíblicas, mas eu separei aqui uma história que mostra exatamente isso. Sabe, os irmãos de Davi eram soldados poderosos, grandes, soldados, como diz lá no Amazonas, maceta, como diz em São Paulo, marombados, como diz aqui no sul, bombados. Os irmãos de Davi eram grandes, Eliabe, Abinadab, Samar. E eles, e também o pai de Davi, haviam dito a Davi o que Davi iria ser. Disseram a Davi: é isso que você vai ser. Queriam escolher os sonhos de Davi. Ah, querido, a Bíblia fala que certa vez Davi foi deixar a comida de seus irmãos, porque esse era o sonho do pai de Davi para ele, que ele fosse um simples pastorzinho, que ele fosse um simples cuidador de ovelhas. E a Bíblia fala, como a minha hora é pouca, eu vou ler para você só o versículo chave, que está em 1 Samuel 17, versículo 28. Quando Davi chega no exército para deixar comida, para deixar um prato de comida para os seus irmãos, porque ele cuidava das ovelhas, e na hora do almoço ele ia no exército deixar a comida dos irmãos, a alimentação dos irmãos. E aqui diz assim no capítulo 28, quando Davi chega e viu que havia um prêmio para quem matasse o Golias gigante. Davi viu que havia um prêmio para quem conseguisse a vitória. E Davi sonhou em ter aquele prêmio. Davi sonhou em ter aquela vitória. Davi sonhou em tomar posse de todas aquelas coisas. Davi sonhou em tomar posse daquilo que era o prêmio para quem vencesse o inimigo. A família iria ser isenta de impostos. Ele teria lugar de honra perante o rei e casaria com a filha do rei. E Davi sonhou com aquilo. Mas sabe o que os irmãos dele disseram para ele? Quando viram Davi perguntando sobre o prêmio, o mais velho, chamado Eliabe, disse, versículo 28, ouvindo Eliabe, que era irmão mais velho de Davi, Davi conversar com aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi. Ele ficou irado porque ele não queria ver Davi sonhar alto. Ele ficou revoltado porque ele não queria ver Davi dizer assim: eu vou ser maior do que isso aqui, eu vou ser maior do que o meu pai quer para mim, do que meus irmãos querem para mim. E diz que lhe acendeu a ira. E ele perguntou assim a Davi: a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste aqui apenas para ver a guerra, não é verdade? Olha só, Eliabe, ele disse assim: você é presunçoso, Davi. Sabe o que quer dizer a palavra presunçoso? A palavra presunçoso, ela quer dizer se querer mais do que o que se pode.
A palavra presunçoso significa quando uma pessoa, ela almeja coisas que ela não é capaz, colocar a mão onde ela não alcança. Quando ele disse que Davi era presunçoso, ele estava dizendo: eu já te conheço, Davi, tá? Eu sei que você está sonhando em casar com a filha do rei e ter lugar de honra no reinado. E querido, era exatamente isso. Davi não ficaria no sonho do pai, Davi não ficaria no sonho dos irmãos. Davi, ele não aceitava que ninguém escolhesse os sonhos que ele deveria sonhar. Sabe por quê? Porque quando você permite que as pessoas escolham os teus sonhos, você está se abandonando. E eu digo a você que o pior abandono não é o abandono de um pai com filho, de um marido com a esposa, de uma mulher abandonando o seu lar. Esse abandono é doloroso, esse abandono é ruim, mas o pior abandono que existe é o autoabandono, querido. É quando você se abandona, é quando você abandona seus projetos, é quando você abandona seus sonhos, é quando você não acredita mais em você. E a palavra é bem clara que Eliabe acendeu-se a ira contra Davi. Quer acender a ira das pessoas? Sonhe os teus sonhos e deixe de sonhar os sonhos que elas escolheram para você. Mas isso será sempre uma escolha sua. Se disseram para você que você só cabe ali, se disseram para você que você tem aquele tamanho, você tem o tamanho daquele lugar, que você vai ter que se enquadrar naquele modelo, eu sinto te dizer, mas estão escolhendo sonhos que você deve sonhar. Então, querido, sonhe os seus próprios sonhos, ainda que alguém diga são altos demais para você.